texto que nós lemos, versículo 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e de todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eis que vem com as nuvens. Meus irmãos, o ser humano não é o que aparenta ser. Olhando para o ser humano, você não tendo conhecimento de Deus, não tendo conhecimento da palavra de Deus, você se limita àquilo que você vê. Mas o ser humano não é simplesmente o que você vê com os seus olhos. O ser humano é muito mais do que isso. O ser humano é eterno. O ser humano, ele tem uma alma, e esta alma não morre. Morre o corpo, mas a alma, que é a própria pessoa, esta não morre. Esta passa anos e anos e mais anos, mas ela nunca morrerá. A única morte que poderá acontecer é o que a Bíblia chama de segunda morte. Então nós temos aí a primeira morte, que é a morte do corpo, quando o corpo tomba. Então a alma, que é a própria pessoa, ela pode até mesmo contemplar aquele corpo que durante um período da sua vida nele ela usou. Ela pode contemplar aquele corpo, e por um pouquinho de tempo ali ela vai permanecer, aquela pessoa vai permanecer. Mas eis que num dado momento, ou os anjos de Deus, ou os anjos de Satanás vão tomar esta alma e vão levar para o seu devido lugar. Aqueles que morreram ou que morrem com esperança em Cristo estarão subindo à casa do ajuntamento e estarão lá aguardando a última trombeta tocar. E quando a trombeta tocar, diz-nos a palavra que o Senhor virá. Está em Tessalonicenses no capítulo 4 e versículo 13, que diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ser ignorante? É ser estúpido? É ser bravo? É falar asperamente? Não. Ser ignorante, que a Bíblia está se referindo aqui, é não ter conhecimento. Então o apóstolo Paulo, o maior escritor da Bíblia, ele disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, que não tenhas conhecimento acerca dos que dormem. Este dorme significa aqueles que morreram. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morreram com esperança em Deus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não seremos os primeiros, mas os que morreram serão os primeiros, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, igreja? Aquelas pessoas que morreram desde o tempo de Adão até o dia de hoje, as pessoas que morreram com esperança em Cristo, eles morreram, mas eles aceitaram o plano de salvação
na pessoa de Jesus, aqueles que morreram antes do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi lá no inferno e lá no Hades, ele pregou o Evangelho para as pessoas que lá estavam. E quando o Senhor Jesus, ele foi assunto ao céu, então aquelas pessoas que opcionalmente optaram por Jesus Cristo, eles também foram levados juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu, de livre e espontânea vontade, ele se entregou para ser morto. Ele não foi forçado, ele não foi obrigado. Em um dado momento, ele se dirigiu ao Pai e disse: Pai, por que é que o Senhor me desamparou? Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Ele estava dizendo que o Senhor o abandonou, porque na verdade, quando os nossos pecados, os meus muitos pecados estavam sobre ele, ele sentiu o peso dos nossos pecados, e não somente os nossos, mas de toda a humanidade. Ele estava rodeado de demônios, ele estava rodeado de demônios aguardando o momento da sua morte, porque cada tipo de pecado existe por detrás um demônio. O demônio do fumo, o demônio da bebida alcoólica, o demônio das drogas, o demônio da prostituição, o demônio da lascívia, o demônio da glutonaria, até da glutonaria tem um demônio. Então todo tipo de pecado existe por trás um demônio que atua, que instiga, que trabalha para que a pessoa fique escravizada naquele vício, seja um vício simples ou seja um vício que já dominou, mas por trás dos vícios existe um demônio. E eles trabalham para denegrir a imagem de Deus que é você. Ele trabalha para deturpar aquilo que está na Bíblia, que está se cumprindo em você. Ele trabalha para que você seja impedido de crescer espiritualmente e ter um encontro real com Cristo e a tua vida mudar. Esses demônios são inescrupulosos. Eles não sabem o que é misericórdia. Eles não sabem o que é amor. Enquanto que o verdadeiro amor está registrado na palavra de Deus, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos ainda pecadores quando Ele morreu por nós. Aliás, nós não tínhamos nem nascido ainda, mas Ele já estava morrendo lá por tua causa, para te salvar, para te resgatar, para fazer de você um homem e uma mulher de Deus. Porque no céu não entra pecado, e Jesus Cristo então levou sobre si todos os nossos pecados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós andarmos em Espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne. O pecado jaz à porta, você opta pelo pecado, você opta em aceitá-lo ou não, mas você tem capacidade, você tem força para resistir, porque Jesus Cristo, Ele quando morreu, Ele não somente perdoou os teus pecados, mas Ele te capacitou, Ele colocou em você a capacidade para você subjugar o pecado, para você dizer não ao pecado. E quando você diz não ao pecado, os anjos de Deus, eles estão trabalhando ao teu favor, para que você possa triunfar, e assim a vitória é certa, no nome de Jesus. Amém? Mas o Senhor Jesus Cristo, em alguns momentos, Ele se decepcionou. Em alguns momentos Ele se decepcionou. Nós encontramos aqui, por exemplo,
A dedicação às 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia, que compreende. Amém, igreja? São 7 igrejas. Cada igreja, o Senhor falou de uma forma diferente. A cada igreja o Senhor falou de uma forma diferente. Temos aqui revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Observe como as coisas de Deus são tão finas, irmãos. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas Ele despiu-se de toda a sua glória. Ele estava lá no céu coroado de glória, sentado num trono de glória, num trono majestoso, rodeado de glória, os anjos ao redor. E Jesus, Ele despiu-se de toda aquela glória e veio nascer no ventre de uma mulher como você e eu nascemos. Ele, sendo Deus, se fez homem. Quem está entendendo, diga amém. Ele, sendo Deus, se fez homem. Porque Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, Ele olhando do céu à terra e procurando a quem Ele pudesse separar, para que pudesse ser o sacrifício perfeito para o resgate de toda a humanidade. Mas Deus não encontrou ninguém capaz, ninguém qualificado para que pudesse ser o sacrifício perfeito, uma vez que o homem fora vendido para Satanás pelo pecado. Satanás lá no jardim do Éden, quando enganou Eva, quando enganou Adão, ele passou, a partir daquele momento, eles não morriam. A partir daquele momento, então, passou a existir a morte. Eles viviam em um estado de glória excelente. Mas a partir do pecado, então eles perderam aquela glória que tinha com Deus. Deus os visitava no decorrer do dia, Deus os visitava. Deus falava boca a boca com Adão. Mas a partir do pecado, então o próprio Adão se escondia de Deus. Quando Deus bradara: Adão, Adão, aonde é que você está? Adão estava se escondendo, porque Adão agora estava com medo, coisa que ele não sabia o que era antes. Medo, temor, tremor. Agora ele estava com medo e ele se escondeu. Então o pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado separa Deus do homem, separa o homem de Deus, perde-se a comunicação. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para quebrar esta barreira. O único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Uma das coisas que me deixa maravilhado, irmãos, com Deus, uma das coisas, são muitas, mas uma das coisas que me deixa maravilhado com Deus, é que Deus não faz nada sem comunicar aos seus servos. Aqueles que oram um pouquinho, aqueles que se separam para buscar a presença de Deus, não se tornando fanático religioso, mas busca Deus de coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e com sinceridade, procura pautar a sua vida na palavra de Deus. A estas pessoas o Senhor se revela, a estas pessoas o Senhor mostra até mesmo o que há de acontecer. E aqui está a revelação de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo recebeu do Pai, ele recebeu esta incumbência do Pai. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Observe, o Senhor Jesus, ele poderia simplesmente
poderia simplesmente enviar os seus anjos nos 4 cantos da terra e rapidamente difundir esta mensagem, rapidamente levar ao conhecimento do povo esta mensagem, mas não, ele não fez isso. Ele honrou o homem, a sua criação primordial, o homem, ele honrou o homem. Deus tem te honrado, Deus tem te colocado numa posição privilegiada, Deus tem ouvido a tua oração, porque ele tem te honrado. E você, o que é que você tem feito para agradar este Deus que chega ao ponto de permitir a morte do seu filho para te resgatar, para que você ande em novidade de vida, para que você tenha a tua vida transformada? Se ele foi capaz de fazer isto, a pergunta é: o que é que nós estamos dispostos a fazer para agradar a este Deus? O que é que nós estamos dispostos a fazer? Porque se nós não formos capazes de renunciar ao pecado, de abandonar o pecado, é o mesmo que dizer: Jesus, morra de novo, porque para mim não importa. Mas quando nós abandonamos o pecado, deixamos o pecado e abraçamos a causa de Jesus Cristo, nós estamos dizendo: a sua morte, Jesus, não foi em vão, a tua morte não foi em vão, porque eu protesto contra o pecado, eu vivo a santidade em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Revelação de Jesus Cristo. Ele passou a revelação, ele não foi egoísta. Ele passou a revelação. Da mesma forma, você teve um encontro com Deus, eu tive um encontro com Deus, nós tivemos um encontro com Deus. Não devemos ser egoístas, irmãos. Devemos levar esta palavra aos 4 cantos da terra. Devemos nos envolver com Deus a ponto de estarmos impregnados de Deus. Impregnados de Deus. Até porque quando você busca Deus e Deus está na tua vida, cada movimento que você faz, Deus está. Então você vive a plenitude do Evangelho. Você vive a plenitude do Evangelho. E se você vive a plenitude do Evangelho, você nada tem a perder. Muito pelo contrário, você só tem a ganhar. Porque o teu amor enche de amor pelas almas. O teu amor enche o teu coração enche de amor pelos que sofrem. Aquilo que está no coração de Jesus, como uma seiva, ela vai gotejando sobre a tua vida, sobre o teu coração. E você deixa de ser hipócrita, deixa de ser fariseu, deixa de ser falso, deixa de ser fingido e passa a ser uma pessoa sincera. Por quê? Porque você passa a ter a mente de Cristo. Cristo nunca foi tentado pelo mal. Cristo nunca cedeu ao pecado. Ele nunca cedeu, ele nunca se entregou. Não obstante ter muitas ofertas para ele, mas ele nunca cedeu. Ele não nasceu a não ser através do Espírito Santo. Ele não nasceu da semente do pecado, porque a semente do pecado estava em Adão e foi passando e passou a toda a humanidade. Logo somos pecadores. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e nos coloca em condição plena de dobrar o nosso joelho, ou sentado, ou em pé, nos coloca em condição de falar com Deus. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu aprendi uma coisa, e eu tenho me esforçado para colocar em prática. Se eu cometer um deslize, se eu cometer uma falha, se eu pecar, imediatamente, na hora, eu me tranco no quarto. Eu posso me trancar até no banheiro, mas eu vou lá e dobro o meu joelho, sem ninguém ver. Eu digo: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, eu fiz o que não deveria. Então, por favor, em nome de Jesus, me perdoa, porque eu vim a este mundo para ser um vencedor, e para que eu seja um vencedor, eu tenho que andar com Cristo. Cristo é a minha vitória, o Senhor Jesus Cristo é a tua vitória. Enquanto você tem um relacionamento com Ele,
você vai caminhar de vitória em vitória, mas se você perder o relacionamento com Ele por conta do pecado, então você vai definhar, você vai ladeira abaixo. Mas se você pecar, se você cometer um deslize, imediatamente o cônjuge se entendeu, então não perca tempo, imediatamente se conserta e volta à presença de Deus. Você não sabe se daqui 2 horas você estará vivo, você não sabe se daqui 1 hora você vai estar vivo, então se conserta enquanto é tempo. Hoje é culto da família. Hoje é culto da família. Posso falar? Pode. Mas agora que vai começar o mais pesado. Posso falar? Pode. Até agora foi só introdução. Priscila deu risada. Até agora foi só introdução. Agora é que vai começar. Amém, igreja? Amém. Vamos lá para Mateus, capítulo 5 e versículo 16. Quentinho, chegou agora, acabou de chegar. Desceu do céu agora, quentinho. Mateus capítulos, agora o negócio vai ficar estreito. Mas é para te ajudar. Não é para te destruir, é para te ajudar. Mateus capítulo 5, versículo 16. O Espírito Santo me fez lembrar aqui agora este versículo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que todos achem, para vocês acompanhar a leitura. Mateus capítulo 5 e versículo 16, que diz assim. Claro que depois nós vamos voltar um pouquinho, mas eu quero enfatizar esse versículo aqui, ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É pesado ou não é? A princípio parece que não, mas é pesado. Resplandecer a luz diante dos homens. Será que se eu falar uma mentirinha, eu estarei resplandecendo a luz diante dos homens? Será que se eu enganar o meu irmão, eu estarei resplandecendo a luz diante dos homens? Mas essa que eu vou falar agora é pesada demais. Será que eu falo? Hã? Será que se eu atentar para o que é dos outros e desejar o que é dos outros, eu estarei resplandecendo a luz diante dos homens? Resplandeça. Resplandeça. O que é resplandecer? É brilhar. Brilhar. Resplandeça a vossa luz. Se a tua luz não é trevas, resplandeça. Quando a luz é a luz do corpo é os olhos. A luz do corpo é os olhos. Mas se não tiver luz, não tiver os olhos, e eu estiver indo para lá e para cá, de repente eu não vejo isso aqui, eu posso cair. E o cair é do homem. E o levantar é de Deus. Mas atente para o levantar. Porque quando o homem cai e imediatamente ele se arrepende, ele reconhece que caiu, que pecou, ele se levanta na hora, porque imediatamente ele reconheceu. Mas se ele caiu, escorregou, caiu, e ele não reconhece, aí daqui a pouco ele vai cair de novo. Está entendendo? E daqui a pouco ele vai cambalear e quase cai de novo. Não caiu. Ele falou, opa, quase que eu caio, mas ele já caiu lá atrás. Ele vai acumular pecado sobre pecado, e cada pecado é um. Cada pecado é um demônio. Eles não vão estar dentro de você, mas eles vão estar com os seus dardos afiados.
Eles podem estar até se arrastando no chão, mas eles vão estar com seus dardos devidamente afiados, com veneno na ponta, para que no momento que você escorregar de novo e a brecha abriu, então ele lança o seu dardo, e o seu dardo inflamado vai atingir diretamente a sua mente e vai te acusar. Porque o veneno de Satanás é o que acusa. Aí vem aquele pensamento que você nunca imaginou que você pensaria. Vem aqueles pensamentos que nunca passou pela tua cabeça, que um dia você pensaria. Aí vai passar aqueles pensamentos na tua cabeça. Pensamentos de fracasso, pensamentos de derrota, pensamentos de adultério, pensamentos de prostituição, pensamentos de lascívia, pensamento carnal e por aí vai. E estes pensamentos não é próprio da sua mente. São pensamentos que vêm diretamente lá do inferno, através de um anjo caído, que elimina a tua mente para te dominar, para te levar ladeira abaixo, para te levar por um caminho de derrota. Mas não é o que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você se levante e que você assuma a tua posição em Cristo. E a posição em Cristo é vitória, vitória e mais vitória. Não tem derrota para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, igreja? Então resplandeça a vossa luz diante dos homens. Você pode comer arroz e ovo. Arroz e ovo. Eu até ouvi esse hino aí, me dá o poder de filho. Tem uma parte que fala assim: se o Senhor quiser tirar tudo, se o Senhor quiser tirar tudo que eu tenho, o Senhor tira. O Senhor pode tirar. Se for o Senhor que vai tirar, pode tirar. E eu assumo, se Deus quiser tirar tudo que eu tenho, Ele pode tirar. Eu só não quero que Ele tire de mim a sua presença, porque Ele pode até tirar, mas lá na frente Ele vai me dar o dobro, Ele vai me dar o triplo. Por quê? Porque Ele é fiel. Agora, se você perder para o Satanás, foi você que perdeu, foi você que deu brecha, você deu brecha, então você vai sofrer para conquistar. Mas se você se consertar com Deus, então você vai conquistar tudo de volta. Você não vê o exemplo de Jó? Jó era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Você vê que exemplo? Todos os filhos de Jó morreram. Todos os filhos dele morreram, perderam tudo que tinha. Mas o que aconteceu? E olha só que coisa gloriosa, irmãos, como que Deus restituiu. Jó orou pelos seus amigos e Deus mudou o seu cativeiro. Você não entendeu, não? Você não entendeu? Esteja com a sua vida, aconteça o que acontecer, não abra a boca para murmurar, não abra a boca para questionar. Em todos os momentos, nos altos, nos baixos, em qualquer momento, glorifica o Deus vivo, o Deus eterno. Não reclame, não questione, não murmure, e o Senhor será contigo. Ele vai ser contigo e vai te dar vitória. Jó perdeu tudo. Se não bastasse, a sua mulher, como uma louca, ainda dizia para ele assim: você vai ainda reter a tua fidelidade? Vai reter ainda? Nesta situação, tu é uma inteira ferida, do pé à cabeça ferida. Imagina, do pé à cabeça era uma ferida só. Era uma ferida só. A coceira era tão grande que ele pegava pedaço de dedo